Aleluia! Boa noite, irmãos, graça e paz, vocês estão bem? Como passaram a Páscoa, estamos passando ainda, né? Mas nós sabemos, irmãos, que assim como o Emerson até hoje falou, né, o mundo comemora um período como esse e é impressionante, né, que para o sistema do mundo, a figura mais importante, e só existe esse período por causa dele, ele praticamente não é lembrado, não é falado, não é citado, não é tão comentado, muito pelo contrário. Mas nós não precisamos de uma data definida para comemorar a ressurreição dele, porque ele vive em nós. Amém? E quando ele ressuscitou o terceiro dia, ele ressuscitou para reinar, e reinar para sempre. Amém? E nós precisamos ter isso conosco mesmo, guardado, entendendo quem de fato hoje nós somos por causa dele. Tudo foi por causa dele, tudo veio dele, tudo volta para ele, até tudo que foi criado por causa dele, por meio dele. Amém? Tudo vem dele, tudo volta para ele. Nós somos dele e estamos aqui por causa dele. Amém, gente? Glória a Deus. Eu tenho algo no meu coração para compartilhar com você, até porque foi por causa dele que nós conseguimos andar dessa forma, ou devemos andar dessa forma. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 11. Ele foi não só aquele que nos instruiu que devemos fazer isso, mas ele, pela sua própria vida, e nós vamos ver ao longo da ministração, que ele deixou bem claro, pelas atitudes, não só pelas palavras. Eu estou lendo um livro, Em Busca de Paulo, de Tony Cook, né, que também tem Em Busca de Timóteo, e tenho ficado impactado com tudo ali que eu tenho recebido, e até estava comentando com os pastores, nós temos nos reunido nas segundas-feiras para orar, e Tony Cook, ele citou, né, num dos primeiros capítulos, ele citou uma conferência que veio aqui no Brasil. Eu tive o privilégio de estar, acho que foi em 2004 para 2005, aqui no Mardunas. Não tinha nem a mínima noção de que um dia estaria aqui em Natal, mas ele veio e ele ministrou sobre a graça para servir. Foram 4 dias de uma palavra tremenda, poderosa, sobre essa área da graça. E no final, ele cita no livro, no final, houve um momento onde foi aberto para perguntas e respostas, né? Nós ministros lá, fazermos perguntas para ele. E ele cita no livro que quem primeiro fez a pergunta sobre quem era Kenneth Hagin para ele. Eu achei interessante a resposta que ele deu. Eu me lembro, isso ficou bem fixo em mim, porque ele estava falando sobre, o livro fala sobre mentoria, em busca de Paulo, em busca de alguém que você possa ter como um mentor, que possa lhe instruir, que possa lhe ajudar, lhe apacentar, lhe orientar, lhe ajudar na sua caminhada. E esse homem passou 17 anos servindo ao irmão Hagin, junto com ele, dirigindo para ele, indo ao banco para resolver coisas dele, coisas do dia a dia mesmo. Esse homem viveu esse tempo com Kenneth Hagin. E eu me lembro, ele não cita no livro, mas quem fez essa pergunta foi o apóstolo Guto. E Guto faz a pergunta para ele sobre isso, quem era o irmão Hagin para ele. E ele disse: o irmão Hagin, todos conhecem como um homem da palavra da fé, como um homem de oração, como um homem realmente diferenciado nessa área, não é, que se tornou um pai espiritual de muitas pessoas. Mas Kenneth Hagin, para mim, eu o vejo como alguém que andava verdadeiramente à luz da palavra, no que diz respeito a todos os mínimos detalhes. E ele disse o que chamou a atenção dele. E Kenneth Hagin, sem saber, porque ele era uma coisa natural de Kenneth Hagin, ele estava mentoreando ele para aquilo. Ele de fato disse: olha, vocês devem ter lido nos livros que o irmão Hagin, toda manhã, quando ia fazer o café da manhã para sua esposa e para ele fritava 2 ovos. E o ovo mais bonito ele sempre dava à esposa. E ele disse: aquilo não é que está no livro, aquilo acontecia todos os dias. Nos dias que o irmão Hagin estava em casa, porque ele passou muito tempo como ministro itinerante, mas quando ele estava em casa, ele sempre ia fazer
o café da manhã para a esposa. Diga amém, mulheres. Será que é tão difícil você crer que seu marido possa ir fazer, nem que seja um chá quente para você? Amém. E ele disse que chamou a atenção, não só por isso, mas também porque o irmão Rei era aquele que abria a porta para sua esposa entrar. Era um gentleman para sua esposa. Não só para os outros, não só na igreja, mas em casa, em todos os lugares, em todo o tempo, ele demonstrava esse comportamento, essa atitude. Amém? Eu quero fechar esse parênteses, mas lembrando a você, irmãos, nós somos crentes em todos os lugares. E precisamos agir como tais. E ser gentil é algo de crente. Amém? Gentileza, irmãos, nos promove. Amém? Deus não nos chamou para sermos duros. Essa dureza já foi quebrada. O coração de pedra já foi despedaçado. Agora você tem um coração de carne. Amém? E se você ainda não tem Jesus no seu coração, hoje você tem uma grande oportunidade de fazê-lo e de se tornar nova criatura. Mas se você já é nova criatura, ande como tal. E é nesse sentido que eu quero compartilhar algo que tem no meu coração. Então, Marcos, no capítulo 11, verso 22, a Bíblia diz assim: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim. Amém? Crede que recebestes, e será assim convosco. Isso é bênção demais, não é? O título na Bíblia diz que o poder da fé. Jesus ensinando, nós sabemos que dentro desse contexto, foi no contexto onde ele amaldiçoou aquela figueira, onde Pedro no outro dia viu que ela tinha secado desde a raiz, e aí Jesus ele veio e ensinou a Pedro, e hoje o Espírito Santo nos ensina como devemos desenvolver o espírito da fé, o poder da fé, como nós devemos agir em fé. Agir em fé, irmãos, não é só ter um pensamento positivo, não é só crer de forma correta, não é só meditar na palavra, é fazer isso também, mas para a fé ser manifesta, tem que sair da nossa boca. Crendo com o coração, falando com a boca. Crendo com o coração, confessando com a boca. Assim nós nascemos, irmãos, assim nós recebemos a cura, assim nós vamos andar em prosperidade, assim nós vamos ver prosperidade dentro da nossa casa, assim nós vamos ver coisas acontecendo quando o natural não consegue fazer e o sobrenatural se manifesta. Crendo com o coração, falando com a boca. É maravilhoso, não é? É assim, irmãos, andar em fé é a vida que eu e você devemos desenvolver. Porque fé é um estilo de vida. Eu não posso andar em fé hoje e amanhã andar em incredulidade. Serei como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Estou forte em um momento, estou fraco em outro momento. Eu vou para frente, volto para trás. Não, Deus ele quer que nós andemos para frente e para cima. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até ser dia perfeito. Não é uma bênção nós sabermos disso, irmãos? E nós sabemos, por quê? Porque nós somos o povo da palavra da fé. Talvez você esteja aqui com, acho que nem R$1 em prata você tenha no bolso. Mas quando você chega nessa igreja, tem pessoas que passam e dizem, eita, dizem que essa igreja é a igreja do rico. E estão dizendo a verdade. Porque, irmãos, nós não somos ricos pelo que temos, nós somos ricos pelo que somos. E foi Ele que fez nós sermos assim. Então eu gosto quando pessoas dizem, pastor, rapaz, como é que pode? Tem gente que tem dificuldade de vir, porque acha que é o povo, que aqui todo mundo é rico demais e não tem como eles chegarem. Mas a ficha vai cair e eles vão entender. Porque a unção é que vai atrair. Amém? O que a gente precisa fazer, irmãos, é se comportar como tais. Agora, esse Jesus que nos ensinou sobre o poder da fé, sobre como devemos andar em fé, e Ele mesmo, Ele agiu dessa forma para que a gente tomasse Ele como exemplo,
E não só ele, tantas figuras da Bíblia. Eu podia aqui passar a história de Abraão, de José, de Davi, de Daniel, a história de Moisés, não é? A história de Gideão, tantos homens de Deus que se levantaram, Raabe, aquela mulher que na verdade nem estava no quadro, não é, de uma mulher idônea, de uma mulher correta, pelo contrário, era uma prostituta, a Bíblia diz, mas por causa de uma atitude de crer numa palavra de Deus, ela hoje está na galeria da fé. Porque Deus, irmãos, não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de fé. Amém? E podia citar essas pessoas, mas podia também citar o próprio Jesus, como Paulo, Pedro, João, Tiago, figuras que nos deixam, muitas vezes, não sei você, mas eu fico de boca aberta quando leio algumas coisas, como por exemplo, aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles foram confrontados pelo rei, que eles eram para adorar uma estátua, e eles disseram, olha, se o meu Deus, ele quiser nos tirar, nos levar, não tem problema nenhum. Agora, adorar outro Deus a gente não adora. E acabou, ponto final. Zé Fini. Não tinha boquinha com eles. Ou seja, homens que não levaram em conta a sua própria vida. Tiver de morrer, eu morro, mas morro com o Senhor. Que coisa tremenda. Tem gente que anda em fé e às vezes está numa situação e a própria medicina diz, ó, não tem jeito, mas a pessoa está crendo, e as pessoas querem motivar elas a deixar de crer. Irmãos, é melhor morrer crendo do que morrer com incredulidade. Porque morrer crendo, irmãos, na verdade é só uma passagem, é uma promoção, porque crente não morre, crente dorme. Crente se antecipa e é promovido. Eu acho que você ainda não entendeu. A Bíblia diz que nós já somos mais que vencedores. A morte não pode mais nos vencer, porque Jesus já venceu a morte. Isso não é bom a gente saber? É maravilhoso, mas o mesmo Deus, o mesmo Senhor que nos ensinou, que nos instruiu a andar no poder da fé, a falar com a boca, crendo com o coração, Ele também disse no verso 25, foi o mesmo Deus, foi o mesmo Senhor, o mesmo modelo, o mesmo exemplo. Ele disse, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmão? Porque isso é um contexto. Não fica só com aquilo que te agrada. Fica com aquilo que te confronta. Paulo diz em Colossenses que nós é que devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. E ele começa a dizer prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza. Aí tem gente que morre avarento e quer viver próspero. Mas a Bíblia diz que somos nós que devemos deixar de ser avarentos. Senhor, me liberta, Senhor. Senhor, que eu fique livre dessa avareza, Senhor. E Ele deve olhar para a gente e dizer, tenha vergonha na cara. Leia a sua Bíblia, rapaz. Porque a Bíblia diz que somos nós que devemos fazer alguma coisa. Como o próprio Jesus também ensinou aqui. Ele disse, olha, agora, deixa eu te dizer uma coisa. Que andar em poder... Tudo que você orar vai acontecer. Mas também tenham cuidado de viver livre de ofensa. Porque a ofensa vai impedir suas orações. A Bíblia diz que quando o marido e a mulher, eles não estão numa condição tão favorável, estou parafraseando. Diz a Bíblia que as orações deles são interrompidas. Nem adianta pregar a palavra, nem adianta passar 200 horas orando em outras línguas, se não se resolveu com a mulher, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, deixa esse bico de lado e fala, pede perdão, libera perdão, e depois o que vocês pedirem vai acontecer. Porque da mesma forma, eu acredito que se você está me acompanhando,
Eu acredito que eu acho que eu vou fechar com 30 partes, desenvolvendo uma vida de oração, do maná que nós estamos fazendo. Eu acho que essa semana acaba, lá para o dia 23. Mas eu tenho falado muito sobre a questão de oração, do poder da oração, de você não só orar a oração de petição, mas você entender que dentro dessa condição de oração existem vários tipos, entre elas a oração em outras línguas, e também tem a oração de concordância, que a própria Bíblia diz que quando dois, só precisa de dois, irmãos. Se dois concordarem acerca de qualquer coisa, está estabelecido. Se nós ligarmos qualquer coisa na terra, é ligada nos céus. Se dois desligar qualquer coisa na terra, é desligado nos céus. E se esses dois for marido e mulher? Porque a Bíblia diz que um coloca 1000 para correr, mas dois colocam 10.000. Mas como marido e mulher vão orar juntos em concordância se estão bicudos um com o outro? Então resolve logo o pepino, resolve logo o problema. Tem gente que vem, até tem uma alegria de ofertar. Tem gente, são poucas, viu? Mas vai chegar lá, a gente chega lá. Que na hora da oferta, tem gente que fica torcendo para chegar a hora da oferta. Tem gente que fica torcendo para chegar depois da oferta. Mas vamos chegar lá, a gente chega lá. A gente chega lá. Mas tem pessoas que ficam felizes, alegres, vou ofertar. Às vezes vem até dançando, vem gritando, vem esperneando. Mas a Bíblia diz que se você for deixar uma oferta no altar, e você souber que tem algum problema, algum pepino com alguém, estou parafraseando, se tem alguma desavença com alguém, se está com queixa de alguém, ou está com aquele ruidinho, sabe? Aquela sintonia que não está sintonia fina, está chiando, você sabe, ninguém precisa te dizer, você sabe. Enquanto eu estou falando aqui, tem pessoas que estão se consultando para saber se está tudo em ordem. Se estiver em ordem, irmão, não fica procurando problema não. Mas se não está, deixa Deus trabalhar. Porque hoje é salvação para a tua vida. Pastor, mas eu já recebi a salvação. Mas eu estou falando com você que já é salvo. Jesus está batendo na porta do teu coração. Está querendo entrar nessa área para que você não viva com ofensa. Porque a ofensa traz prejuízo para a sua vida em todas as áreas. Inclusive na área da sua saúde. Aí a Bíblia diz que antes de você deixar a oferta no altar, vai e se reconcilia com seu irmão. Aí possa ser que você esteja nessa condição aqui, mas essa pessoa não está aqui. Não há problema, você pode liberar perdão para ela. Orar ao Senhor, porque você não vai orar a ela, você vai orar a Deus. E libera ela. Que na verdade, você liberando ela, você está se libertando. Então, Jesus, o mesmo Jesus que ensinou de como é o poder da fé, e dizendo que tudo o que em oração a gente pedir, a gente deve crer que já recebeu, e assim será conosco. Esse mesmo Senhor, Ele diz que quando nós estivermos orando, irmãos, isso me diz, pastor Jorge, que no momento que a gente ora, que a gente estiver orando, a gente tem que fazer realmente uma análise, sabe? Examinar a si próprio, para saber se tem alguma coisa que está, sabe, fora do contexto ali da nossa vida. Se tem alguma coisa que está arranhando com alguém, para a gente ficar livre desse problema. Porque ele diz, porque se tiver, e você não perdoar, você não será perdoado. Mas alguém pode dizer, não, mas é o seguinte, eu já sou perdoado. Jesus já levou todos os meus pecados. Irmãos, deixa eu te dizer, nós já fomos mesmo. Jesus já levou todos os nossos pecados mesmo. A gente, graças a Deus, está livre desse problema. E por que a gente está buscando isso de volta? Se a gente está livre de um problema, por que a gente está buscando esse problema de volta? Se Ele já resolveu o problema dessa área de pecado, de falta de perdão, porque Ele já nos perdoou naquela cruz do Calvário. Por que a gente ainda está, sabe, amarrado nisso?
Somos nós que devemos fazer morrer nossa natureza terrena, porque isso é coisa do velho homem. E a gente precisa se despojar do velho homem. A gente precisa andar em fé, irmãos. Andar em fé também é andar em perdão. Não, perdão não tem nada a ver com sentimento. E quando vem aquela... Sabe aquele negócio, pastor, que vem aquele refrigério dentro de mim. Oh, vou liberar perdão. Não. É com raiva mesmo da pessoa. Não vem esse negócio não, irmãos. Sabe, a gente não vamos querer trazer uma espiritualidade tão grande para que você viva na carnalidade. Porque muitas vezes você está dizendo, não, é porque tem que haver algo por dentro. Por dentro a Bíblia já diz, só para você ler a Bíblia. Faça o que a Bíblia manda você fazer. Se você souber que tem alguma coisa contra alguém, perdoe. Você não precisa se arrepiar. Não precisa chorar. Também não precisa ficar rindo. Se quiser rir, é bom. Você só precisa perdoar. E acabou. Pastor, é porque o senhor não sabe. O senhor não sabe o que essa pessoa fez comigo, não. E tu sabe o que as outras pessoas fizeram comigo? Não, o problema... Deus não quer saber o que as pessoas fizeram com a gente. Aqui não está... Jesus não está dando... Ele não disse assim, olha... Existem algumas pessoas que falaram com você que essas você tem que deixar de lado. Ele não disse isso. Aqui é geral. Sabe, ele não pontuou, não. É algo... Porque as coisas de Deus, irmão, não é de pouquinho, também não é a maioria, ou é ou não é. Não tem meio termo. Não tem 90% com o Senhor. E eu ficar com essa falta de perdão, de bichinho de estimação, essa falta de perdão. 20 anos que sou crente, mas lá atrás, quando eu estudava, eu não esqueço, não tem quem me faça esquecer. Pois você está ruim de andar. Porque você está carregando um peso, levando um peso, que na verdade já foi encravado na cruz do Calvário. Não te pertence mais. A falta de perdão não te pertence mais, irmão. Você precisa sair daqui livre, leve e solto. Eu digo para alguns hoje, está sendo remédio, para outros é vacina. Por quê? Porque você saindo daqui hoje, se você for para uma pizza, se você for para qualquer outro lugar, se você possa ser que nesse sinal aqui você tenha problema. Não estou praguejando, já digo que não vai ter, mas eu estou dizendo que pode vir a acontecer. E uma situação que você pega de surpresa, na reação que você for tomar, possa ser que você fique chateado. Talvez uma palavra que um irmão seu, no final do culto, diga, ou que não diga. Porque passou por você... Ele virou a cara. Você disse, como é que pode um culto desse? Um culto desse, pastor falando de perdão, por a pessoa deu rabisaca que diz. Deu rabisaca. Aí vai para casa pensando na rabisaca, em vez de pensar na palavra. Irmãos, são nas pequenas coisas que o inimigo encontra brecha. São as pequenas raposinhas que destroem todo o vinhedo. Muitas vezes a gente costuma falar essa passagem só para a área de família, de casamento principalmente. Mas é para tudo, é para amizade, é para sociedade, é para gente que está trabalhando no mesmo lugar, sabe, a gente que está servindo na obra. Uma situação que aconteça que não foi premeditada, irmãos, pode causar um problema. E se não for resolvido naquele momento, aquilo dali, se você começar a remoer, só vai juntar sujeira. Aí você vai passar a semana todinha com aquilo, tem na sua cabeça, e vai só afastando. Chega no outro dia, aí o irmão naquele dia não foi para o culto, e você continua com aquele remoendo. Então você esquece de meditar na palavra, esquece de orar por ele, porque ele nem teu inimigo é. E Jesus disse, viu? Aquele que a gente, porque ele vive. Lembra dele? Que no final vocês aplaudiram? Pronto, foi ele que disse, ele. Jesus falou. Depois você pergunta a ele. Mas ele disse que na lei era olho por olho, dente por dente. Mas a régua dele aumentou.
Se agora, porém, ame os seus inimigos. Ore por aqueles que lhe perseguem. Veja bem, é isso que às vezes a gente quer procurar versículos de estimação. Olha que coisa boa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse Senhor que é teu pastor e que diz que nada vai faltar, também diz que você deve orar pelos seus inimigos. Eu espero, irmãos, e já estou orando, para que nós como igreja entendamos o que está acontecendo e vai acontecer esse ano. Escute bem. Se eu visse 5% do fervor que há em várias igrejas ou vários crentes, levantando uma bandeira de homens, se levantasse a bandeira de Cristo, esse mesmo fervor, você sabe o que eu estou dizendo? Não entra em contenda, irmãos. Não vale a pena. Como igreja, como instituição, como pastor dessa igreja, pelas instruções que recebi na reunião de pastores, recebemos cartilha, recebemos manual, recebemos instruções da nossa liderança de como nós devemos, como nós vamos nos portar nesse período eleitoral. E, irmãos, a gente precisa ser crente. A gente precisa ser crente. E crente ora pelo inimigo também. Agora, se a gente está tendo dificuldade de liberar perdão para um irmão nosso, como fica? Vamos para frente. Lucas capítulo 6. Não, vai em Mateus. Mateus capítulo 6. Depois a gente vai lá em Lucas. O doutor quer falar. Mateus capítulo 6. Verso 9. Portanto, antes desse versículo, irmãos, Jesus ele estava ensinando, que não deveríamos fazer como os religiosos, que queriam, jejuar e orar e mostrar que estavam fazendo aquilo para se vangloriar, Mas ele disse que para você orar, tranque no seu quarto e o seu pai que lhe ouve em secreto, ele há de lhe galardoar, por aquilo que você vai colocar diante dele. E aí, no verso 9, ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que bênção, não é? Que ensino tremendo. Nesses dias, eu falando sobre essa passagem, irmãos, esse modelo, eu até falei o nome, essa separata, porque às vezes a gente acha, pelo menos assim eu pensava antes de me converter, fazia 10, 15, 20, 50 vezes essa oração, como uma coisa mecânica. Mas, irmãos, aqui é um modelo de oração para nós. Se a gente pegar a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, sabe, a gente passa pelo menos 1 hora orando ela. A gente pega aqui: vós orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Se para aqui, a gente pode passar minutos ou horas só exaltando o nome do Senhor. Faz isso, aí começa a declarar quem Ele é para você, o Deus da glória,
Tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente. Está dentro desse contexto, irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você está exaltando, santificando o nome do Senhor. Isso é um modelo, isso é um exemplo. Aí ele diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, para um tempo, e agradece a Deus pelo pão de cada dia. Você pode fazer isso todos os dias que você for fazer uma refeição. Você pode fazer sem fazer refeição nenhuma. Pai, eu te dou graças pelo alimento que eu vou ter nesse dia. E possa ser que naquele dia você não tenha R$1 e sua geladeira esteja toda seca. E talvez nem geladeira você tenha. E aí? Continua fazendo a mesma coisa. E aí você vai e ora. Aí ele chega no momento que diz amém. E a gente termina. Mas ele não termina. Porque dentro dessa oração, e no título da minha Bíblia diz a oração dominical, ele vai e continua e diz assim, por quê? Está assim na sua Bíblia? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então veja, irmãos, não tira agora, deixa ainda. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, não é, e fundamentado no ensino de Jesus, a gente deveria continuar, para ver o que era que ele dizia no texto completo. Se não perdoarmos aos homens as ofensas, irmãos, a Bíblia diz que tampouco o nosso Pai nos perdoará. Então tem coisas que a gente está emperrando na nossa vida, sabe, porque pessoas causaram o mal a nós. Porque pessoas nos feriram. Mas, irmãos, Ele já nos libertou. E nós já somos livres. Ninguém pode nos prender, a não ser nós mesmos. O diabo já foi derrotado, ele não é páreo para mim e você. Agora, se ele encontrar brecha, irmãos, ele vai fazer, sabe, arruaça na vida de quem liberar. Porque a Bíblia diz que ele está à procura de quem possa tragar. Eu digo, uma forma de que ele possa vir a influenciar a vida de um crente, é quando um crente anda sem liberar perdão. Eu estou falando de crente, irmão, porque o mundo tanto faz como tanto fez. Ele não tem esse entendimento, mas nós precisamos ter esse entendimento. Uma vez salvos, irmãos, vamos andar no nível de salvação que Ele já nos deu. A Bíblia diz, sede santos, como o vosso Pai é santo. Como? No vosso procedimento. Como eu vou demonstrar minha santidade se eu vivo com ofensa dentro de mim? Para quem pisou no meu calo. Então eu preciso ter cuidado com isso. E é uma injeção que eu estou lhe dando nessa noite, para que de fato nós venhamos a comemorar que Ele vive e nós vivemos com Ele. Amém? Agora vá lá em Lucas 6. Verso 37, que diz assim a Bíblia: o juízo temerário é proibido. Isso é o título que está na minha Bíblia. Aí diz assim, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Se você é uma pessoa que vive cheia de ofensa, deixa eu te dizer, você vai plantar isso na vida de pessoas. Mas se você é uma pessoa que tem facilidade de liberar perdão, sabe, irmãos, a sua forma de ser, sua forma de agir, vai constranger os outros, porque o amor constrange. E você andar num nível livre de ofensa, irmãos, é um nível de amor que você está demonstrando. Amém? E é uma forma, irmãos, da gente viver livre, sabe, dos pesos que vêm para realmente querer paralisar a nossa vida. Agora abre em Efésios capítulo 4. Eu quero pontuar algumas passagens aqui para você, para ver como Paulo ele pegou essa veia, como ele entendeu o propósito. E irmãos, eu não sei se você sabe, mas Paulo,
ele foi um dos homens, o homem fora Jesus, que teve mais revelação, mais inspiração para escrever a Bíblia. Ele escreveu pelo menos a metade do Novo Testamento. E é lá nas epístolas paulinas, irmãos, que mais nós deveríamos estar, como igreja. Porque nas epístolas, principalmente paulinas, tem as gerais também, são importantes, de suma importância. 1ª e 2ª de João, 3ª de João, 1 Pedro, 2 Pedro, todas são boas demais. E devem ser lidas, meditadas, sabe? Você deve se alimentar dessas epístolas. Mas tem as epístolas paulinas, elas trazem um embasamento para, de fato, você se comportar como um autêntico cristão. Amém? E dentro desses embasamentos, dessas instruções, ele diz no verso 31 de Efésios 4, ele diz: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Presta bem atenção, irmãos, olha o que Paulo está dizendo a uma igreja. Ele escreveu à igreja de Éfeso. Eram irmãos como eu e como você. Era como se eu, como pastor, não é? Vamos nos reportar para aquele tempo, e existisse a igreja Verbo da Vida, naquele tempo, e eu fosse escrever uma carta para os verbianos. Aí uma carta para os verbianos eu ia dizer: olha, gente, longe de vós toda amargura. Ou seja, crente não deve andar amargurado. Toda amargura, cólera, crente nervoso, irado, chateado com tudo e com todos, carrancudo, com raiva de tudo, murmurador, já se acorda chateado, bota o despertador para tocar, quando toca, já pragueja o celular, a desgraça de vida já tocou. Pensa num dia, você já se acordar desse jeito. Mas a Bíblia diz: longe de vós esse tipo de comportamento. Entenda, irmãos, isso é comportamento, isso é algo comportamental. É algo que nós devemos expressar ou não fazer. E ele diz: gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Aí ele diz: antes, em vez de vocês agirem assim, antes, sede uns para com os outros benignos, não malignos, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Presta atenção, irmãos, porque alguém pode dizer: mas é porque fulano de tal, ele foi muito ruim comigo. Mas olha o parâmetro do perdão que a gente deve liberar para o irmão. O mesmo nível que nós devemos liberar perdão para o irmão, foi o mesmo nível que Deus nos deu perdão através de Cristo. Nós não valíamos nada. Esse mundo está de mal a pior. E, irmãos, se as pessoas do mundo, elas não encontrarem em nós uma saída, eles vão se perder. Quando Jesus já resolveu o problema do mundo. Lembra que Jesus veio para todo mundo. Deus amou o mundo e perdoou o mundo. Porque o perdão está dentro do amor. Deus perdoou o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Agora, como as pessoas do mundo vão crer se elas olham para a gente e vê a gente pessoa carrancuda, irada, maliciosa, chateada, com raiva, briguenta, aringueira? Sabe o que é que as pessoas do mundo dizem para crentes desse nível? Deus me livre de ser crente. Irmão, você já ouviu isso? Já ouviu, eu já ouvi. Eu trabalhando com um colega, lá em Campina Grande, há uns 15 anos atrás, eu e ele na viatura. A gente fazendo um trecho, percorrendo quase 300 quilômetros, e conversando, e ele disse: rapaz,
Palhano, eu tenho ódio de crente. Ele sabendo que eu era crente. Eu tenho ódio de crente. Não tem condição não, rapaz. Povo ruim. Povo nojento. Dirigindo e com raiva esculhambando os crentes. Porque a família da esposa dele era toda crente. E mais, aí ele foi num caminho e disse, porque rapaz, não é brincadeira não. Porque são assim, são suvinas, são aí começou a esculhambar, a dizer, ele começou a dizer comportamentos que é do mundo, natural do mundo. Não é natural de crente. Mas no caminho ele foi e disse, agora, se tem um crente que eu respeito, esse é você. Então ele não tem problema com crente. O problema dele é com quem ele convive, que diz que é crente. Mas de crente não tem nada, só a conversa de dizer que recebeu Jesus como Senhor. Mas fora isso, está vivendo uma vida mundana. Declara que é de Cristo, mas age com as instruções do diabo. Porque presta atenção, irmãos, Deus, o Espírito Santo, inspirou Paulo para dizer, longe de vós, esse tipo de comportamento, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. Aí antes, em vez de você fazer isso, faça assim, ande de forma benigna, seja compassivo com todo mundo, perdoe aos outros. E mais uma vez, irmãos, do mesmo jeito que Jesus não pontuou o tipo de perdão que era para ser liberado, Paulo também não. Ele diz, perdoe, independente de. Libere perdão. Agora, libere perdão da mesma forma que Deus liberou perdão para você. A gente não ficou tão feliz quando entendemos esse propósito, essa condição, e hoje nós somos livres porque Ele nos libertou. Porque Ele nos perdoou. Agora, olha o que ele diz à igreja de Colossos. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 13. Já para uma outra igreja. Uma outra igreja ele vai e ele fala. 3,13 diz, suportai-vos uns aos outros. Presta atenção, esse suportar não é aquele negócio. Vixe Maria. Lá vem Jorge de novo. Tenho que suportar em amor, né, pai? Não, irmão, não é esse suporte, não. Você já está errado. Suportar é dar suporte. Suportar é segurar no tranco. Você deve ser, se tem alguém que está meio que bambeando, você vai chegar lá e vai dizer, não, você, enquanto eu estiver aqui cair, você não vai. Conte comigo. E a pessoa ruim toda a vida. Fazendo coisa errada, mentindo para você e você amando. O povo olhando e diz, você é um caba besta e você amando. É, irmão, porque o mundo diz que é besta. O crente cretino diz que é coisa de besta. Mas um crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, que anda em forma espiritual, esse vai até o fim, irmãos. Eu vou dizer, depois de 12 anos, eu disse isso no primeiro ano, e ao longo desses, o pastor Jorge falou, e ao longo desses 12 anos, eu vi muita água passar por debaixo de uma ponte. Mas nunca vou deixar de dizer, eu prefiro errar acreditando nas pessoas do que desconfiando. Pastor, o senhor vai ainda acreditar em pessoas? Vou, irmão, porque foi para isso que o senhor me chamou. O senhor não me chamou para ficar criticando ninguém, me chamou para levantar pessoas. Me chamou para acreditar, Ele acreditou em mim. Por que é que eu não posso acreditar nas pessoas? Então eu prefiro guardar meu coração. Tem vontade que a alma quer sobressair. Eu digo, fica quieta. Aí eu afogo ela, ué. Às vezes tem almites, né? Tem umas almites que o Herto ensinou a gente aí, umas almites. Aí bota a alminha para dormir. Bota a bichinha para balançar na rede. Meditando na palavra. E as coisas acontecem.
Amém? Então ele diz, suportando-vos aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Irmão, se você tem problema com alguém, resolva esse pepino. Se ele não está aqui, saia daqui hoje e ligue para ela. Não manda agora mensagem não, pelo amor de Deus. Presta atenção no culto. Eu lhe perdoo. Se você tá, pode ficar tranquilo. Perdão já foi liberado para você. Mas presta atenção, porque Deus tem mais algo para falar com você. Mas quando acabar o culto, manda mensagem para o bichinho. Vai ter gente que vai se surpreender. Somente você, se você disser, ei fulano, está tudo bem. Esse tudo bem, do outro lado, o cara vai chorar. Porque faz, talvez anos que você não mandou essa mensagem para essa pessoa. Talvez você não tenha mais nem o contato dela, pede a alguém. Porque alguém pode dizer, graças a Deus eu não tenho contato, não é comigo não. Pois o Senhor está falando, peça o contato dessa pessoa. Irmãos, isso é liberdade, é libertação para a tua vida hoje. E ele continua, ó. Ele disse na igreja, em Éfeso, agora ele diz aos Colossos: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Crente que não manifesta o amor de Deus e que não libera perdão para as pessoas, irmãos, está com defeito de fábrica. Precisa de conserto. E o melhor lugar de você ser consertado é num lugar como esse. Porque está embaixo da unção do Espírito, a unção que despedaça todo o jugo, a unção que quebra a incredulidade, a unção que coloca a mentira para correr, a unção que coloca a falta de perdão, sabe, para ficar no quinto dos infernos, irmão. Aleluia. E você pode ter pensado, como Pedro pensou, mas pastor, é porque fulano de tal é ruim de serviço. Eu já liberei perdão não sei quantas vezes para ele. Tem jeito não, tem. Mas ele ainda continua errado. Aí Pedro veio com essa história para Jesus. Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? São 7 vezes, Senhor? Olha, o Pedro espiritual. Jesus disse, não te digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, Pedro. Anda em perdão, Pedro. Libera perdão. Deixa, sabe, esse arranhão dentro de você. Tira isso, que isso não leva a nada não, Pedro, a não ser doença, problema. Irmãos, uma pessoa que vive em ofensa, ela não consegue parar para meditar na palavra. Uma pessoa que vive travada com alguma coisa que está arranhando, por causa de outra pessoa que falhou com ela, ela só pensa naquilo. É impressionante, irmãos. E parece que quando alguém falha com você, aí parece que vira destaque, porque tudo que você assiste, tudo que alguém fala, toca naquele problema que você está enfrentando. Aí mais raiva vem dentro de você. Eu quero te dizer, aquilo é o Senhor dizendo, olha, está vendo? Libere perdão. Porque se você não liberar perdão, a assombração vai ser maior. Irmão, não vale a pena. Diga para o seu vizinho, não vale a pena. Agora presta atenção nessas duas figuras. Eu falei de Jesus, né? Eu falei daquela situação em que ele liberou perdão, ou ele ensinou a você liberar perdão, mas aí chega no ponto crucial da vida dele, no momento da sua crucificação. Lucas, no capítulo 23, presta bem atenção a essa passagem, verso 33. Ele diz assim a Bíblia, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. No pior momento da vida de Jesus, irmãos. No ápice do momento onde ele sabia que depois dessas palavras que ele ia dizer,
ele ia se separar do pai. Ele sabia que só tinha ido para lá. Na verdade, ele se entregou. Porque se ele não quisesse se entregar, ninguém tinha poder de fazer aquilo. Mas para que acontecesse a missão completa, pessoas deram uma punhalada nas suas costas. Multidões que ao longo dos 3 anos e meio acompanharam Jesus. Pessoas que ali, irmãos, ali tinha pessoas que foram curadas no ministério de Jesus. Pessoas ali que foram visitadas por Jesus. Pessoas ali que ouviram as bem-aventuranças proferidas por Jesus. Elas ali estavam proferindo, naquele momento, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Por quê? Porque muitas delas estavam como Maria vai com as outras. Foram influenciadas por outras. Libera Barrabás e prende Jesus. E crucifica ele. E mesmo assim, no momento de maior dor, de maior dificuldade que ele enfrentou, ele foi e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse foi o que nos instruiu, lá no início, a dizer que nem adianta a gente orar com fé, se nós não liberarmos perdão. Esse foi o que ensinou o Pai Nosso. Mas disse: mas se você não liberar perdão, o seu Pai que está no céu também não vai liberar perdão. Ou seja, as torneiras vão continuar fechadas, e nada está acontecendo, e a gente, por que não está acontecendo? Deus, onde tu estás que não me ouve? Eu estou no mesmo lugar de sempre, você é que precisa agir. Uma atitude sua muda todo o contexto da sua vida. Aí a gente diz: mas pastor, isso foi Jesus, ele, nível dele, ele tinha um espírito sem medida, ele foi ungido para isso, ele estava no ápice, eu ainda estou engateando, era Jesus. Então abra a sua Bíblia em Atos no capítulo 7. O grupo de louvor já pode subir. Aleluia. Atos no capítulo 7, verso 54. Olha o que a Bíblia diz. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Esse texto, irmãos, eu não vou ler completo, anteriormente a essa passagem, porque foi a ministração de Estevão. Depois que Estevão ministrou a palavra tremenda, falando sobre Jesus, depois que ele deu uma aula do rema, a Bíblia diz que... Ei, conversa aí sobre alguma música nessa área aí, viu? Oh, glória! Você não vai sair daqui do mesmo jeito, não. Aleluia, eu não vou deixar, não. Eu acho que hoje eu vou ali para fora, liberou perdão? Porque se não disser, ou se não liberar, se não liberei, sem liberar, é 2 problemas. Nem liberou perdão, ainda está mentindo. Aleluia. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Olha a raiva, irmãos, que aqueles homens estavam de Estevão. Você já viu alguém rilhar o dente contra alguém? Eu já vi. Jogando bola, no profissional, 30 anos atrás. Tinha um jogador, ele jogou aqui no ABC e no América, Dário, jogou comigo. Ele é volante, magro, um pouco acho que a minha altura mais ou menos, um pouco mais baixo. E a gente jogou 13 contra o Campinense. O Campinense tinha um meia esquerda, Douglas Neves, o nome dele. Tinha quase 2 metros de altura. Ele só era mais baixo do que o Herto. E ele era um guarda-roupa. Então ele era o tipo do homem que quando a bola chegava aqui, ele parava aqui, dificilmente alguém tomava, porque ele tinha um corpo muito forte, né? E ele sabia prender a bola. Só que Dário, ele era volante e ele era muito marcador. Ele parecia um pitbull. E ele ficou correndo ao redor dele, e ele só pegando a bola e fazendo para um lado e para o outro, e ele não conseguia. Feito menino, você pega uma criança, para não dar o presente, ele fica correndo. Eu estava bem pertinho de Dário. Eu ouvi, irmãos, os dentes dele, ele travava os dentes, vai quebrar os dentes.
A raiva era tão grande, ele dizia: eu vou lhe matar. No meio de campo. Os dentes um batendo no outro assim e rilhando. Era a raiva que esse povo estava tendo de Estevão. Aí diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia. Olha a diferença. Olha o que é que a gente precisa estar, como nós precisamos estar. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eu ainda não vi alguma outra passagem, mas a Bíblia fala que Jesus está sentado à direita de Deus. E nós também. Efésios 2 diz isso. Jesus, ele hoje está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Irmãos, o nível desse homem, a vida de Estevão foi tão poderosa. A atitude dele, o comportamento dele, a posição dele. Ele decidiu ser cheio do Espírito. Irmãos, ser cheio do Espírito não é uma imposição de mãos que um pastor vai colocar para você, não. Não é alguém orando por você que você vai ser cheio do Espírito, não. É você que se enche. Efésios 5 diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Esse homem estava cheio do Espírito porque ele decidiu ser alguém cheio do Espírito. Cheio de amor, cheio de perdão, cheio de compreensão. Aí a Bíblia diz que Jesus ficou de pé para receber aquele homem. Que honra, irmãos. Que honra, irmãos. Ele diz: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. Olha a raiva. Eles taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Presta atenção, irmãos. Os homens estavam jogando pedra naquele homem, cabeça rachando. Eu não sei se você sabe como era a lei, mas eles apedrejavam até a morte. E Estevão, sabendo que não ia viver, irmãos, às vezes uma pequena coisa que sai do nosso controle, a gente perde a paciência com o próximo. Às vezes uma besteirinha de nada, a gente perde a paciência com o cônjuge. Você está entendendo que eu estou dizendo a gente? Eu estou me colocando no meio, irmãos. Pare e pense sobre isso. Porque eu estou citando um homem que a única coisa que a Bíblia diz é que ele cheio do Espírito. Eu te digo, qual é a dificuldade da gente se encher do Espírito? Eu digo, a gente tem até mais base do que esse homem, irmãos. Ele não tinha a base que hoje eu e você temos de palavra. Não tinha. Mas ele tinha vida. E ele expressava a sua vida. Então ele não segurou aquela ofensa, mesmo em meio à morte. Não vale a pena, irmãos. Agora, sabe com quem ficaram as vestes dele? Com Saulo.
que consentiu na morte de Estevão. Depois disso, não se converteu, foi perseguir mais cristãos. Mas no meio do caminho ele encontrou um que mudou o curso da sua vida. Aí sabe o que esse homem fez? Ele decidiu deixar o passado de lado. E ele não ficou meditando nos erros que ele cometeu. Porque possa ser que alguém esteja aqui e esteja pensando, mas o problema não está com o meu próximo. O problema está comigo mesmo. E eu não consigo me perdoar. Porque eu me esforço, faço de tudo para acertar, mas no meio do caminho erro de novo. E erro na mesma coisa. E eu não sei mais o que fazer. Pois a unção está aqui para liberar para a sua vida e você parar de não conseguir andar. Você está andando numa esteira. Porque com os outros não tem problema, mas com você, você tem. É tempo de você liberar perdão para você mesmo. É tempo de você se perdoar. É tempo de você ter mais paciência com você. Irmãos, Paulo, diante de todo o cenário da vida dele, que ele foi cabra de peias, leia a Bíblia, você vai ver o que esse homem fez. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele disse: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. O que é que ele quer dizer com isso, irmãos? Eu não quero nem saber, eu não vou segurar erro nenhum que eu cometi no passado. Foi Paulo que teve a revelação que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que quem está em Cristo não há condenação nenhuma. Então não deixa mais o diabo te acusar. Não deixa mais o diabo te condenar. Você é livre para voar. E você precisa liberar perdão para quem te ofendeu. Você pode ficar de pé? Vamos cantar aí uma canção. Renata, fica livre aí.